Começamos agora mais um Frente a Frente. Hoje aqui comigo o deputado Inácio Loyola, do PSB, ele que é presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa e, como historiador, ele vem falar aqui sobre os 200 anos de Alagoas, fatos marcantes nesses 200 anos e a proposta da Assembleia nesse contexto, como também vai falar sobre a ação parlamentar e também sobre a conjuntura atual do país e, notadamente, de Alagoas. Deputado, obrigada mais uma vez, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui no Frente a Frente e, como historiador que o senhor é conhecedor das questões, sobretudo do nosso Estado, eu vou entrar numa questão que hoje tem um significado fortíssimo no campo da política aqui de Alagoas, né? Os 60 anos do fatídico tiroteio na Assembleia Legislativa, originado por uma contenda política que envolvia também o impeachment do então governador Muniz Falcão. Como o senhor situa esse episódio, naquela época, foi em 1957, 13 de setembro de 1957. Como o senhor situa esse episódio dentro daquela situação, daquela correlação de forças entre o legislativo e o poder executivo? Boa tarde, Gorete. É verdade que hoje, 60 anos do fatídico, como você colocou, tiroteio da Assembleia Legislativa, onde ia ser apreciado o impeachment do então governador Muniz Falcão. O que ocorreu na Assembleia teve uma repercussão internacional. O que consiste isso? O que foi que ocorreu? Por que ocorreu isso aqui? Exatamente se elege governador de Alagoas em 1955, um jovem pernambucano, radicado aqui em Alagoas, com uma visão moderna e que conseguiu derrotar as oligarquias reacionárias do nosso Estado. Conseguiu derrotar o poder econômico do Estado de Alagoas, que foi Sebastião Marinho Muniz Falcão. Com a visão moderna, ele começou a implantar uma série de reformas no seu governo. Isso criou mal-estar por aqueles que faziam oposição ao governo Muniz Falcão. A oposição alegava que a violência estava desenfreada em Alagoas. Já naquela época? Já naquela época, que inclusive culminou com a morte de um deputado, Marques da Silva, um médico renomado, radicado na região do Agreste, em Arapiraca, que aquilo foi aqui passou a ser palco de grandes discursos, de grandes pronunciamentos em relação à morte desse deputado. A situação alegava que Muniz Falcão, que a oposição não aceitava a vitória de Muniz Falcão, pelo fato, como eu coloquei, que ele venceu as oligarquias reacionárias, ou seja, o poder econômico de Alagoas. E isso foi se agravando aqui na Casa Tavares Bastos. Nesse meio, o governo Muniz Falcão cria uma taxa pró-economia. O que vem essa taxa? Uma taxa que ele cobrava mais para o setor sucro-alcooleiro, para a cultura do fumo, para a cultura do algodão, para a cultura do coco, ou seja, para culturas que tinham uma importância muito grande com a economia do estado de Alagoas. E o objetivo de Muniz Falcão era exatamente, com essa taxa, ele investir na área de educação, na área de saúde e na área de infraestrutura. A verdade é que, diante de tudo isso, surge uma denúncia por parte do deputado Oséias Cardoso e ali é instalado um processo de impeachment e esse impeachment seria votado no dia 13 de setembro de 1957, 60 anos atrás,
que culminou com um grande tiroteio aqui na Assembleia Legislativa. Ao tomar conhecimento dessa condição do Oséias Cardoso, dessa denúncia por crime de responsabilidade ao governo do Muniz Falcão, ele também entrou com mandado junto ao Tribunal de Justiça. Isso acirrou as relações já tumultuadas. Isso, a Assembleia Legislativa se sentiu ofendida. E, como eu ia dizendo, por volta das 15 horas do dia 13 de setembro de 1957, a nossa Assembleia Casa Tavares Bastos foi palco de um dos mais sangrentos momentos da história de Alagoas. Naquele momento foi assassinado o líder do governo Muniz Falcão, por sinal o seu sogro, Humberto Mendes. Pelas costas, né? Pelas costas. Alguns historiadores colocam que o autor do disparo foi o deputado Virgílio Barbosa, mas a verdade, Gorete, que morre Humberto Mendes, vários servidores da casa, jornalistas foram feridos, e como também deputados, o deputado Júlio França, o deputado José Afonso, o deputado Carlos Gomes de Barros, ou seja, foi um dia exatamente que abalou não só Alagoas, foi um dia que abalou todo o Nordeste, todo o Brasil. Pois é, e a notícia teve repercussão internacional, até como o senhor citou no início da nossa entrevista. Deputado, agora o clima que resultou nesse tiroteio na Assembleia já era sentido antes, pela forma como alguns parlamentares chegavam à Assembleia. Historiadores relatam isso, que num clima de 38 graus aqui em Maceió, alguns parlamentares entravam aqui com capas de chuva para esconder algumas, digamos, até metralhadoras, narram esse fato. Isso é verdade. Vieram com a indumentária que pudesse esconder as armas que eles iam chegar aqui à Assembleia Legislativa. Mas eu quero dizer que os dias que antecederam a votação desse impeachment, ou os meses, o presidente Getúlio Vargas estava extremamente já preocupado com o que poderia acontecer se viesse ser apreciado o processo de impeachment do então governador Muniz Falcão. Mas a verdade, Gorete, depois do ocorrido, o que é que faz o governo central Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek? Ele envia, ele estabelece aqui uma intervenção parcial. Que consistia em quê? Ele enviou um general de inteira confiança dele, o general Âncora, para comandar a área de segurança do estado de Alagoas. Naquele momento, o Muniz não aceitou, se afastou do governo, o seu vice assume, Cizinando Nabuco, mas em janeiro do ano seguinte, ou seja, em 1958, ele volta a comandar os destinos de Alagoas e termina o seu mandato. Pois é, qual era a correlação de forças no plenário da Assembleia à época, no governo Muniz Falcão? Eu me refiro à base aliada do governo e à oposição. Veja, nós tínhamos naquela época 35 deputados. 60 anos depois, o parlamento alagoano tem 27 deputados. Naquela época eram 35 deputados. Dos 35, 22 faziam parte da bancada de oposição e apenas 13 faziam parte da bancada do governo. Mas, pois era uma correlação completamente desigual para o executivo. Imagina até as dificuldades na época para aprovação de qualquer matéria na casa, né? E veja bem, nós tivemos nesse bloco de oposição políticos extremamente renomados e conceituados na história política de Alagoas e do Brasil. Dentre os deputados que faziam parte do bloco de oposição, estava mais o futuro menestrel das Alagoas, Teotônio Vilela. Qual era a atitude assim, do menestrel à época? Olha, sempre foi o perfil. Sempre foi um homem de uma visão
ampla, um homem de princípios democráticos. Não podemos deixar de reconhecer que, apesar dessa visão desenvolvimentista, dessa visão moderna que tinha Muniz Falcão, atrelada ao grupo dele, tinha pessoas truculentas. Se a gente fizer um retrospecto da história política de Alagoas, começando pelo seu líder, que era seu sogro, tinha um histórico muito grande de violência. A prova que o sogro foi assassinado aqui, Humberto Mendes, e posteriormente 2 filhos dele, 2 cunhados de Muniz Falcão também foram assassinados, o Robson Mendes e o Walter Mendes. Então é bom que se frise que na bancada que dava apoio ao governo Muniz Falcão tinha personagens, deputados, afeitos ao mundo também da truculência. Pois é, partidários e opositores do governador, à época, né, produziram histórias diferentes para justificar aquele episódio fatídico do dia 13 de setembro de 1957. E aí eu pergunto, nessa correlação, o que se pode dizer? Alagoas ganhou ou perdeu com aquele episódio? Veja bem, até hoje nós carregamos essa nódoa. Quando se fala em Alagoas, em qualquer parte do país, se fala que o alagoano ele corre nas suas veias um sangue de violência, onde na realidade não foi. Coisas que aconteceram, que realmente passou, mas o que nós aprendemos com isso é exatamente que a partir de hoje, 60 anos depois, a gente vê uma Assembleia Legislativa totalmente diferente. Agora eu dei uma entrevista ontem para o jornal Gazeta de Alagoas, que saiu hoje. Eu tenho percorrido várias assembleias aqui do país. Assembleia de Sergipe, Assembleia de Minas Gerais, Assembleia de Pernambuco, Assembleia da Paraíba, Assembleia do Ceará e tantas outras. Não tem uma para ter um nível melhor do que essa nossa aqui em Alagoas. Eu estou aqui há 6 anos, eu nunca vi, nunca presenciei um deputado tratar um outro com palavra de baixo calão. Existe um respeito muito grande. Nós palmilhamos pelo caminho de que o debate é fundamental, é importantíssimo para o estado de Alagoas. Um respeito quase regimental, não é, deputado? Pois bem, só para nós fecharmos, podemos afirmar que esse episódio da morte, né, do tiroteio e da correlação de forças pode se intitular como a tragédia do populismo aqui em Alagoas, demarcou por aí? Podemos sim. No meu entendimento, foi o maior líder que Alagoas já teve, foi Muniz Falcão. Ele, a prova, quando ele morreu, um dos maiores enterros da história de Alagoas foi o enterro do Muniz Falcão. Foi um governo do populismo, mas um populismo com responsabilidade. O meu entendimento de Sebastião Marinho Muniz Falcão, que naquele momento, na década de 50 do século passado, foi o governador mais moderno que o Nordeste brasileiro teve. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Inácio Loyola, do PSB, ele que é presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia e está aqui para nos falar neste bloco também sobre ação parlamentar. Deputado, como presidente da Comissão de Orçamento, a comissão está numa situação hoje mais tranquila, porque não há nenhuma pendência tramitando na comissão. E aí eu pergunto, nos seus pronunciamentos, o senhor tem se notabilizado pela defesa do Rio São Francisco, pelos nossos recursos naturais. Esta semana o senhor fez um pronunciamento contra a privatização, essa decisão do governo federal de privatizar a Eletrobras e no caminho da Eletrobras, a Chesf também.
qual seria hoje o maior prejuízo para o estado de Alagoas ver concretizado esse plano de privatização do governo para setores tão estratégicos que inclui o setor energético? Você muito bem colocou como o setor elétrico é um setor extremamente estratégico para o desenvolvimento do Brasil, do Nordeste e de Alagoas. Mas a verdade é que, desde 1953, foi investido no setor elétrico, na Eletrobras, que está para ser privatizada, 400 bilhões de reais. E a título de venda, o governo estabeleceu em torno de 20 a 30 bilhões de reais. Ou seja, menos de 10% do que foi investido nesse setor desde 1953. Deixemos de lá as demais empresas vinculadas à Eletrobras e nos voltemos para a Chesf, que foi criada em 1948, que teve uma importância extraordinária no desenvolvimento do nosso Nordeste. Foi investido na Chesf, desde 1948, quanto de sua criação, 81 bilhões de reais para montar essa estrutura que ela tem de 9 hidrelétricas, sem levar em consideração as redes de transmissão. Só na Chesf foi investido 81 bilhões de reais. Se toda a estrutura que está prestes a ser privatizada está em torno de 20 a 30 bilhões de reais, agora é a prova que a Chesf vai ser vendida por um valor insignificante. Bem abaixo do que ela realmente vale, não é? E como? Outra coisa. O Rio São Francisco, ele tem usos múltiplos. Geração de energia, irrigação, navegação, piscicultura, abastecimento de água humano e animal. Sendo privatizada a Chesf, com absoluta certeza, quem tiver à frente da Chesf vai querer que o Rio São Francisco seja único e exclusivamente para a geração de energia. Eu tenho dito, tenho insistido, persistido e não vou desistir de dizer que o grande problema do Brasil nesses últimos 15, 20 anos é a degradação do Rio São Francisco. É o maior problema do Brasil. Estamos enfrentando hoje essa crise política, essa crise moral, essa crise econômica, mas tudo isso passa. Mas o São Francisco já é um paciente que está na UTI em coma. E há muito tempo, não é? E como? Veja bem, o São Francisco é responsável por 95% da geração de energia gerada pela Chesf. O São Francisco é responsável por 75% do potencial hídrico do nosso Nordeste. São Francisco é responsável por 300 mil hectares de projetos de irrigação que temos ao longo de sua bacia hidrográfica. É responsável pelo abastecimento de inúmeras cidades, é responsável pela navegação, é responsável por projetos de piscicultura. Ou seja, deixando de existir o São Francisco, evidentemente deixa de existir o Nordeste. Mas quero dizer a você que das 9 hidrelétricas de propriedade da Chesf, com exceção de Boa Esperança, que fica no Piauí, as 8 restantes hidrelétricas da Chesf estão exatamente encravadas na região do nosso semiárido, onde exatamente corta todo o nosso Rio São Francisco. Volto a repetir, com a privatização da Chesf, a nossa preocupação é exatamente quem vier adquirir a Chesf ache que o São Francisco, que já é um paciente que está na UTI em coma, seja único exclusivamente para a geração de energia e se esqueça as outras destinações da água, das até águas social, do São Francisco. Né? Até uma destinação social. Deputado,
Observa-se que nesse governo, entre aspas, de transição do presidente Temer, não há uma preocupação com os nossos, a nossa riqueza, não é, ambiental. A gente viu agora uma mobilização recente da sociedade civil e de parlamentares da classe política contrária, né, à entrega daquela área que tem o tamanho do estado do Espírito Santo, na Amazônia, para que o governo já tinha editado um decreto para fazer a exploração lá. A questão do São Francisco passa por esse entendimento também, né? O que faz com que a classe política no Nordeste não tenha uma ação coletiva, e os estados, né, que o São Francisco corta no país, tem uma ação integrada contra essa degradação que começou, que na verdade não começou, mas foi piorada com o projeto de transposição do Rio. Veja bem, eu venho com essa minha preocupação em relação ao São Francisco desde 1976, quando eu ingressei na Universidade Federal de Alagoas no curso de agronomia. Eu, inclusive, todos aqueles colegas meus do curso de agronomia, quando eu me referia à região ribeirinha do São Francisco, eu usava um termo mais forte, Barrancas do São Francisco, para despertar mais a minha preocupação em relação ao rio da unidade nacional. A cada dia o rio São Francisco adoece. E a verdade, Gorete, que a classe política calou durante todos esses anos. Você comete um crime por ação ou por omissão. Nós cometemos tanto por ação como por omissão. E tenho dito que o que de mais criminoso existe hoje aqui no Nordeste brasileiro é esse enganoso projeto de transposição das águas do Rio São Francisco, que é a mesma coisa de você mandar lembrança para quem nunca viu. Por que isso, Inácio? Pois é. Porque só vai atender 1% da população do nosso Nordeste setentrional. Um investimento tão volumoso, não é? Volumoso. Em todos os aspectos. Teoricamente, só vai atender 1%. Nós não temos água para fazer a transposição, nem temos também energia, porque o consumo de energia desse projeto de transposição equivale ao consumo de energia de 2 estados, como Alagoas e Sergipe juntos. E o governo federal não vê alternativas como energia eólica, não é? De maneira solar, nenhuma. Que é adequada à nossa região. Nós temos que criar alternativa. Mas, apesar de tudo isso, um assunto puxa outro. Apesar dessa crise do Rio São Francisco, apesar desses 5, 6 anos de seca que o nosso sertão enfrentou, eu tenho um projeto de minha autoria em que batizei de As Potencialidades dos Lagos do São Francisco. Alagoas tem tudo para ser o estado mais desenvolvido do Nordeste brasileiro. Nós perdemos já 2 oportunidades. Quais? A primeira foi quando, em 1859, Dom Pedro II fez uma viagem às províncias do Norte, como era assim chamado o Nordeste brasileiro, visitou todo o Baixo São Francisco, chegou em Piranhas e foi até a Paulo Afonso, conhecia as cachoeiras de Paulo Afonso. Quando ele volta ao Rio de Janeiro, ele detectou que o grande problema do Brasil são as desigualdades regionais, que se perduram até hoje. Idealizou um projeto de integração das regiões do Brasil e encontrou exatamente na cidade de Piranhas o ponto de interseção para esse projeto. Idealizou a construção de uma transferrovia. A primeira, ele inaugurou em 1883, que foi o trecho Piranhas até Mochotó, em Pernambuco, hoje Petrolândia, que era a região não navegável do São Francisco, a região encachoeirada, onde nós temos, nessa região, a maior concentração de hidrelétricas que o planeta tem. A segunda etapa iria até o Juazeiro da Bahia,
e a terceira até o Pará. Tudo que viesse do norte e nordeste, o que fosse para o estado de Minas Gerais e o centro-oeste, ficaria em Juazeiro da Bahia até Pirapora de navios, e para Minas e para o centro-oeste iria de navios, de trem. O que fosse para o sul e sudeste, desceria até Piranhas, e de Piranhas ia para o resto do país de navios, que o Rio São Francisco era extremamente navegado, e vice-versa. Ele fez a primeira etapa, que foi de Piranhas até, hoje, Jatobá, em Pernambuco. Em 1889, com a proclamação da República, esse projeto foi engavetado. E em 1964, um dos mais criminosos atos do governo militar foi a desativação dessa ferrovia, que tinha o nome de Paulo Afonso. Aliado a essa ferrovia, já vinham os projetos de aproveitamento de hidrelétricas nas cachoeiras de Paulo Afonso. A desativação foi tão criminosa, Gorete, que várias ferrovias foram desativadas no Brasil, mas ficaram lá os trilhos intactas. A ferrovia Paulo Afonso se levou tudo, até os parafusos se levaram para o Recife. Se passou 3 anos para se levar tudo do trecho de Piranhas até Petrolândia, em Pernambuco. A opção equivocada do governo militar de optar pelas rodovias e não pelo transporte fluvial no Brasil, não é? E a desativação desse projeto de integração. De integração com ferrovias, não é? O outro momento que nós tivemos foi em 1948, quando foi criada a Chesf. A Chesf era para ter ficado entre Paulo Afonso e Delmiro Gouveia. A sede da Chesf inicialmente foi para o Rio de Janeiro. Se tem ficado entre Paulo Afonso e Delmiro Gouveia, com certeza nós éramos a região mais desenvolvida do Nordeste. A terceira oportunidade é essa com o meu projeto, que eu batizei de As Potencialidades dos Lagos do São Francisco. E essas possibilidades podem se tornar realidade a partir de que decisão política? Uma decisão política. Esse assunto nós levaríamos a tarde toda para eu discorrer esse projeto de minha autoria. Que o senhor tem levado a várias regiões para discussão. Já também apresentei esse projeto no encontro do Rotary em Juazeiro da Bahia, no dia 2 de junho. Porque, no meu entendimento, qualquer região do planeta precisa desses 3 pilares para se desenvolver: água, estrada e energia. Apesar da degradação do rio, nós temos água. Nós temos a maior concentração de hidrelétrica que o planeta tem, sem se levar em consideração as potencialidades para a exploração da energia solar e energia eólica. Temos estrada para qualquer parte do Brasil. Inclusive, temos até um aeroporto do mesmo porte do de Aracaju, que é o aeroporto de Paulo Afonso. E nesse século, nenhuma região avançou, cresceu mais turisticamente do que essa região nossa, do sertão de Alagoas. Certamente. Deputado Inácio Loyola, nós vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já já o Frente a Frente está de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado Inácio Loyola, do PSB, ele que também é presidente da Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa, e nos fala agora sobre a ação parlamentar. Deputado, ainda sobre essa preocupação que o senhor tem com a vida do Rio São Francisco, o que dizer da gestão do Canal do Sertão, já que a água provém do Rio São Francisco? Bem, Gorete, a obra mais arrochada, hídrica do nosso Nordeste é exatamente o Canal do Sertão. Eu queria dizer que de cada 100 litros de água que é consumida no planeta, 80 litros é destinada à produção de alimentos, para a irrigação. 15 litros para o consumo industrial. E o ser humano e os animais consumimos apenas 5 litros de cada 100 litros consumido no planeta. De cada 100 litros consumido no planeta. O Canal do Sertão
nós temos tudo para ser a região maior produtora de alimentos do Nordeste. O que nós precisamos é exatamente, acoplado a esse canal do Sertão, a gente ter um projeto agronômico, porque a irrigação não é como todos pensam, só é jogar água. É uma tecnologia complexa. Não é todo solo apropriado para irrigação. Se você não souber usar, manusear essa água, você pode tornar esse solo tornar-se estéril. Infelizmente, o solo do nosso semiárido, o subsolo é rico em cloreto de sódio. O que é cloreto de sódio? Sal de cozinha. Se você jogar abusivamente, sem técnica, água naquele solo, esses sais vão se dissolvendo até chegar à superfície do solo e esse solo fica praticamente condenado a estéril. Quero dizer que acredito muito do governo Renan Filho, que ele vai destinar esse canal do Sertão para a gente ser uma região extremamente produtora de alimentos. Desenvolvida, né? E como desenvolvida? Eu costumo sempre falar no Sertão, e eu não posso deixar de citar dois sertanejos que, no meu entendimento, eu tenho admiração profunda por eles dois. Um foi Delmiro Augusto da Cruz Gouveia. Quando todos achavam que o nosso semiárido era uma região inviável, inóspita, né? Inóspita, inclusive Euclides da Cunha, quando veio cobrir aquela sangrenta Guerra de Canudos, ao final do século XIX, ele batizou essa região de região inguindota, uma região inóspita, esturricada, inviável, e Delmiro Gouveia, 10, 11 anos depois, provou que não era aquilo. Transformou aquela região de Delmiro Gouveia do Sertão de Alagoas. Outra pessoa que eu tenho uma admiração muito grande é Nilo Coelho. Quem foi Nilo Coelho? Rapaz. Um sertanejo barranqueiro são franciscano de Petrolina. Foi deputado federal 4 vezes, foi governador de Pernambuco e foi senador e presidente do Senado. Conclusão, transformou, Gorete, uma das regiões mais esturricadas do sertão nordestino em uma região extremamente produtora de alimentos, que é aquela região de Petrolina e municípios circunvizinhos. Conclusão, o maior exemplo da viabilidade do nosso sertão está na visão dessas duas figuras, Delmiro Gouveia e Nilo Coelho. E com absoluta certeza, e com a visão desenvolvimentista, que o governador Renan Filho, nas comemorações dos 200 anos de independência política desse histórico estado de Alagoas, nós acreditamos piamente que a destinação do Canal do Sertão, na visão, no entendimento, na determinação do governador Renan Filho, será tão importante quanto teve a visão de Delmiro Gouveia e Nilo Coelho. No contexto desses 200 anos de Alagoas, como o senhor entende a evolução do Estado e o que é que se pode ter como perspectiva daqui para frente? Alagoas avançou muito. Veja, há 200 anos atrás, alguns historiadores enfocam que a independência de Alagoas derivou-se a retaliação da coroa portuguesa aos pernambucanos, que se rebelaram contra a cobrança abusiva de impostos. E surgiu naquele momento, em 1817, a Revolução Pernambucana. Mas Alagoas já era extremamente pujante. Nós só tínhamos 3 povoados. Alagoa do Sul, que hoje é Marechal Deodoro, nós tínhamos Porto Calvo e nós tínhamos Penedo. Ou seja, Gorete, mas nós já tínhamos uma importância, o setor agropecuário já tinha um desenvolvimento muito grande. E por conta disso, isso é o entendimento do saudoso professor, historiador Jaime de Altavilla. A emancipação política de Alagoas deveu-se muito ao seu desenvolvimento, ao seu progresso.
e que nós tínhamos naquela época em torno de 120 mil habitantes, nós tínhamos em torno de 200 engenhos. De lá para cá, nesses 200 anos de história, Alagoas cresceu, Alagoas se desenvolveu. Mas podemos fazer uma reflexão também sobre aquilo que poderia ter continuado bem, desenvolvimento, e que não ocorreu. Nós tivemos aí, no período recente da nossa história política, alguns equívocos de gestão que resultaram nesses indicadores que nós temos em áreas estratégicas, não é? A crise nacional existe, mas Alagoas, por ser um estado até então um estado pobre, né, amargava indicadores e continua amargando, mas a gente sabe que há de se fazer uma prioridade de recursos, contingenciamento de recursos sempre houve no plano federal. E Alagoas, como pode sair dessa situação de indicadores da violência, da falta do emprego, da criminalidade, como também no setor educacional, na saúde, questões que estão colocadas aí para setores estratégicos e fundamentais para o desenvolvimento? O que atravessa Alagoas ou atravessou Alagoas, isso é fruto de uma falta de planejamento, de um plano de Estado para o Brasil e, evidentemente, para o Estado de Alagoas. Tudo tem seu planejamento. Eu disse a você, durante a entrevista, que o único governante que esse Brasil teve, que teve a visão de promover um projeto, de colocar em prática um projeto de integração para as regiões do país, foi Dom Pedro II. Da mesma maneira que, ao longo desses anos, o Brasil é vítima de um plano de governo, de um projeto de governo, volto a repetir que não me canso de dizer, um plano de desenvolvimento integrado. Da mesma maneira que o Brasil tem, faltam os nossos estados. O estado de Alagoas é o estado mais privilegiado do Nordeste brasileiro. Potencial estúpido na área turismo, um potencial imensurável na área agropecuária. Nós temos um potencial hídrico maravilhoso, nós temos energia suficiente para desenvolver. O estado de Alagoas, como falamos, nós temos de um lado do estado, o Rio São Francisco, cortando todo o semiárido, nós temos o Canal do Sertão, nós temos tudo para ser. Eu sempre cito isso, Gorete. Nós temos tudo para ser. Para o Nordeste brasileiro, o que a Califórnia é para o Oeste americano. Mas o que a gente observa na prática é um desenvolvimento aquém dessas potencialidades, não é, deputado? Porque a gente precisa se cercar de pessoas que tenham uma visão política aliada à visão técnica. Eu costumo sempre dizer que a política é uma atividade fascinante. Quando você fica contaminado 100% pelo vírus da política, você esquece de discutir essas questões técnicas, essas questões fundamentais para o desenvolvimento de um município, de um estado do país. Educação, saúde, segurança, infraestrutura, meio ambiente e por aí vai. Então, é exatamente isso que nós precisamos, de ter uma banda técnica, outra banda política. Com absoluta certeza, Alagoas é o estado mais privilegiado que o Nordeste tem. Pois é, sem falar que tem uma representação, sempre teve nessa história, aí vamos destacar no contexto desses 200 anos, Alagoas, em vários momentos, conseguiu ter uma representação, uma representatividade no plano federal e no Congresso, sobretudo, uma representação de destaque. E hoje não é diferente, não é? Com certeza, mas a gente precisa resgatar essa autoestima. Eu sinto que nós, alagoanos, estamos perdendo esse barrismo, esse ufanismo. Nesses 200 anos de independência política de Alagoas, nós precisamos resgatar tudo isso. Leon Tolstói é um escritor russo
E eu fui prefeito 3 vezes de Piranhas e me orgulho muito. Hoje, Piranhas é o 3º maior destino turístico do estado de Alagoas. E eu fui o precursor disso aí. E sempre palmilhei por esse pensamento desse escritor russo. Quando ele disse, o ser humano só é universal quando canta a sua aldeia. Fazendo uma analogia disso, nós precisamos divulgar, nós precisamos amar, nós precisamos ser apaixonados por esse pedaço de chão de 27 mil quilômetros quadrados, que é o histórico estado de Alagoas. Eu me orgulho muito e muito, Gorete, de ter nascido nesse pedaço de chão. Quem não se orgulha, né? Deputado, ainda sobre esse contexto dos 200 anos, o que se avançou no plano da comunicação e de se colocar essas questões relacionadas à vivência do poder legislativo no seu dia a dia, como o senhor avalia hoje esse instrumento de comunicação que tem a Assembleia, que comemora seus 10 anos nos 200 anos de Alagoas? Nós não podemos falar na história de Alagoas, desses 200 anos de independência política, se a gente falar na nossa TV Assembleia. Vocês que fazem a nossa TV Assembleia, vocês têm uma competência extraordinária. Eu acompanho várias e várias TVs Assembleia por esse Brasil afora, mas nenhuma é dotada de profissionais mais comprometidos e competentes como é a nossa TV Assembleia aqui no estado de Alagoas. Vocês têm um papel importantíssimo na formação e na informação para todos nós alagoanos. Por conta disso, eu não poderia, nesses 10 anos da TV Assembleia, parabenizar todos e todas que fazem a TV Assembleia. E nesse momento, a você, essa mulher de têmpera espartana e de princípios atenienses, e carrega um sentimento alagoano muito forte. Quero parabenizar todos que fazem a TV Assembleia, na sua pessoa, Gorete, que eu admiro e tenho um respeito todo especial. Deputado Inácio Loyola, eu agradeço as suas palavras e em meu nome, em nome de todos que fazem a TV Assembleia, agradeço o seu reconhecimento ao nosso trabalho. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.